Olá pessoal, e aí? Tudo tranquilo com vocês? Então na aula de hoje a gente faz um fechamento aí sobre a macro de longo prazo, né? O que a gente chama aqui da macro de crescimento. Então a gente viu lá desde o início do curso, modelo de solo, gerações sobrepostas, enfim, fomos vendo todos aqueles modelos, fechamos agora na última aula com o modelo de Homer. E hoje a gente vai sair um pouco desses modelos, né, do que explica crescimento, né, a pesquisa e o percentual de gente que a proporção, né, o percentual de gente que trabalha em pesquisa, para falar um pouco das diferenças de renda entre os países, né? Então a gente vai mudar um pouquinho a ênfase, né? Claro que esse é o nosso objetivo aqui, mas como pano de fundo, a gente vai estar tentando chegar, né, dentro do limite de uma aula, tudo, o mais próximo possível do que é a fronteira, né, da literatura de macro, né, e específico macro de crescimento, né, que é como a gente chama todas essas questões de diferença de renda, os modelos ali, é o que a gente chama de macro de longo prazo, na verdade, tá bem? É, bom, então, como o pano de fundo é esse, né, tentar chegar no limite, a gente vai ver aqui um pouquinho de estatística, vai ver um pouquinho, né, das econometrias lá, enfim, a gente vai fazer um pouco uma salada aqui, relembrar alguns conceitos da econometria, da matemática, enfim, né, para justamente tentar, enfim, tentar chegar o mais próximo possível dessa fronteira, tá bem? Bom, sem mais delongas, né? Então, a análise do crescimento econômico é motivada por duas questões. Então, por um lado, é falar de crescimento, né, do crescimento do padrão de vida, e o outro é justamente a disparidade das diferentes partes do mundo. Então, por um lado, a gente tem o que a gente viu até agora, né, o crescimento, o que gera crescimento, e, bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de por que que, né, Brasil é Brasil, Japão é Japão, Estados Unidos é Estados Unidos, né, por que que há essa disparidade entre os países, tá bem? Então, essa é uma linha de pesquisa muito ativa, né, que possui grande ênfase empírica, e aí eu já comentei aqui, não quero assustar vocês por enquanto, que a gente vai falar um pouquinho de econometria, né, enfim, a gente vai entrar nos artigos, né, vai falar algumas coisas mais bem aplicadas mesmo, tá bem? Bom, então essa literatura, né, que busca explicar as diferenças, né, entre os países em termos de crescimento, ela tem duas ramificações, né? A primeira, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, falar alguns slides, né? Ela vai enfatizar justamente os fatores de produção, né, que são os determinantes diretos da renda, tais como quantidade de capital físico e humano. Então, basicamente, o que essa literatura vai fazer, né, os fatores de produção, pensando na Cobb Douglas, que a gente usou praticamente todos os modelos até agora, né? Capital, mão de obra, a gente pode botar aí capital humano, né? Chama de H ali, enfim. Então ele vai enfatizar na função de produção, né? E vai tentar explicar a partir da função de produção por que que Brasil é Brasil, Japão é Japão, Estados Unidos é Estados Unidos. Tranquilo? Então é ênfase nos determinantes diretos da renda. Afinal de contas, a função de produção é o Y lá, né? É o que gera crescimento que a gente quer saber. Beleza? A segunda ramificação, ela busca ir além, né, e analisa então os potenciais determinantes da renda, como instituições políticas, geografia e religião. Tá? E aí aqui, pessoal, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, se não ouvido falar, eu recomendo fortemente, né, porque é uma literatura bem suave, dá para dar para o primo lá, para a mãe, para o pai, que é aquele livro do Porque as Nações Fracassam, lá do Acemoglu, né? Ele é o cara que está na crista da onda aí na parte de macro, né? E a gente vai discutir aqui trabalhos dele também, mas tem esse livro que é traduzido para o português, a literatura é bem tranquila. E fica aqui a sugestão, né? Ele vai falar muito, puxar muito pro lado das instituições, né? Também tem aquele livro do Jared Diamond, que é Germes, Aço, Germes e Aço, pode ser? Uma coisa assim, do Jared Diamond, que também fica a dica. Um livro super fácil de ler, né? E ele entra aqui em religião, geografia,
né? Então, puxa para esse lado, né? Eu acho que o Jared Diamond, esse Jeremy Zasso, ele até tem um filme, né? Mas enfim. Então fica a dica aqui para essa segunda vertente. Tá bem? Então o objetivo da nossa aula, né, o que a gente vai fazer, o plano de voo aqui, é justamente estudar essas duas ramificações para daí no final, né, e aí eu confesso que eu não sei se vocês já viram isso com o Tiaraju ou não, mas na dúvida eu acabei botando ali, que é o fechamento do capítulo do Homer, né, o capítulo 4, se não me engano, ou 4 ou 5, acho que é o 4, que é falar um pouco de convergência. Né? Então, aqui, ó, expandirmos a análise de diferenças no nível de renda para a diferença de crescimento da renda entre os países. Né? Então, em vez de ser diferença no nível, né? Porque Brasil é Brasil, Japão é Japão, mas do crescimento. Né? Então, a gente vai falar muito brevemente sobre se tem convergência, né, os países ou não. Né? Será que um dia o Brasil vai ser Estados Unidos ou não? O Brasil está condenado a ser Brasil. Né? Enfim. Isso lá no final, sem spoiler. Tranquilo? Bom, então vamos lá, né? Então, a primeira ramificação era justamente os estudos aí que enfatizam os fatores de produção. Tá bem? O que essa galerinha faz? Eles buscam decompor as diferenças de renda em termos da acumulação do capital físico, do capital humano, entre outros fatores. Então tá aqui, né, pessoal? Já tá aqui a nossa Cobb Douglas, tá bem? Perceba que aqui o H está substituindo o L, né, que é a mão de obra, porque o H é capital humano, tá bem? Então aqui o artigo até que a gente vai discutir, ele fala em termos de anos de escolaridade, né? Mas poderia ser proporção de população com educação superior, enfim, tá? A medida de capital humano, tá bem? Então, os principais trabalhos aqui que o Homer vai enfatizar são principalmente o Howard Jones, né? São os caras lá mais famosos nessa parte, eles vão mensurar a acumulação de capital físico e de capital humano dos países para estimar justamente a importância desses capitais aqui nas diferenças de renda, tá bem? Enquanto os demais fatores são mensurados como resíduo, tá? E essa informação é importante, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Tá bem? Então, olha lá. O que o Howard Jones, o Clinton e Rodrigues Clare aqui fazem? Eles pegam a função de produção, aqui uma Cobb Douglas normal, né? E olha lá, a contribuição do A é medida como resíduo. Então, ele não reflete apenas tecnologia ou conhecimento, mas todas as forças que determinam o produto dado uma quantidade de capital físico e de trabalho. Então, basicamente aqui, gente, o que eles estão fazendo? É estimar essa bendita regressão aqui, tá? Então, olha só, ele aplicou logaritmo aqui, né? Por isso que o alfa vem para frente, o 1 menos alfa vem para frente, né? E o menos alfa aqui do LNA. Aí aplicou logaritmo e dividiu pela mão de obra, tá bem? Então, aqui ele fica com o quê? Com PIB per capita, que vai ser igual capital físico também aqui per capita, né, por trabalhador. Aqui eu estou chamando de per capita porque eu estou considerando que trabalhador é igual ao N lá, do vice do solo, tá? Capital por trabalhador, mais capital humano por trabalhador, mais aqui é o nosso resíduo, tá? O nosso é o Azinho aqui e vai ser o nosso resíduo aqui da nossa regressão, tá bem? Então, olha lá, a ideia é medir todos os ingredientes dessa equação, de modo a decompor as diferenças no produto por trabalhador em contribuições do capital físico e do capital humano e obter o AI como resíduo. Tá bem? Então, aqui o meu coeficiente alfa vai indicar a importância do capital por trabalhador, capital físico, né, por trabalhador no produto por trabalhador. O 1 menos alfa vai indicar a importância de eu ter escolaridade aqui, né, do capital humano por trabalhador no crescimento. Tranquilo? Esse é o que eles procuram medir. O A aqui, ele entra como resíduo, né? Então ele não é, como já está dito aqui, né? Não é apenas tecnologia ou conhecimento. Ele é o resíduo. E aí, pessoal, um parênteses importante aqui, que até o Homer não faz lá no livro dele, é que muito se fala, a literatura de maneira geral vai chamar esse resíduo aqui de TFP. Tá? O que é TFP? Traduzindo para português, né, a produtividade total dos fatores. Então basicamente
o conceito de resíduo propriamente dito, né? O TFP é tudo que é o crescimento aqui do produto por trabalhador que desconta o capital por trabalhador e o capital humano por trabalhador. Então, quer dizer, é o resto. Tá bem? Esse resto, esse resíduo, se convém chamar na literatura de TFP, né? A produtividade total dos fatores, ou PTF em português seria, né? Então é só o termo que a literatura usa, e vocês com certeza, se vocês forem procurar essa galera que estuda os fatores de produção para o crescimento, com certeza os artigos vão estar todos falando TFP, TFP, TFP. Tá bem? Bom, só que aqui tem um problema, né? Vamos passar para o próximo slide aqui, né? Aqui tem um problema, tá? Nessa decomposição, que ela justamente pode não ser a mais interessante. Por quê? Este cara aqui é o resíduo, tá bem? E este resíduo, quando eu aumento aqui o resíduo, isso aqui é uma equação de regressão, né? Então, quando eu aumento o resíduo, eu vou gerar um efeito sobre o produto de, por exemplo, aumentou o resíduo, aumentou, como aqui é sinal de mais, né? Aumentou o produto por trabalhador, tá bem? Só que é o seguinte, no momento que eu aumentei o produto por trabalhador, como aqui é 1 menos alfa no resíduo, eu acabo aumentando também o capital por trabalhador em alfa, tá bem? Porque é a soma dos fatores que dá o 1, tá bem? Desses, do 1 menos alfa mais alfa vai dar o 1, que é justamente o efeito total. E aí, pessoal, se vocês lembram isso lá, a gente vai falar aqui muito brevemente, vamos falar sobre isso com um pouco mais de objetividade mais adiante. Mas quando eu tenho o meu x aqui, meu x correlacionado com o meu termo de erro, a gente diz na econometria lá que o modelo sofre de endogeneidade, tá bem? E aí, para eu ter um efeito causal, né, para eu ter um efeito limpo do capital por trabalhador, ou aqui seja do resíduo, né, que eu não tenha esse problema dessa correlação aqui, eu tenho que, bom, aqui no caso ele vai fazer um algebrismo aqui para justamente limpar o termo do resíduo, tá bem? Não ficar nenhum alfa, nada aqui na frente, tá bem? Mas, já adiantando, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, vocês vão ver isso lá em econometria, né, em microeconometria principalmente. O que a gente utiliza normalmente é uma variável instrumental, tá bem? Para justamente corrigir esse problema da endogeneidade e tirar essa correlação desse x aqui da minha equação de regressão com o meu termo de erro, tá bem? Para limpar essa correlação eu uso uma variável instrumental, tá bem? Entre diversos outros métodos, né? Mas aqui a gente vai falar sobre variável instrumental. Tranquilo? Então, olha lá. Um aumento em A sem alterar, né, ou seja, tudo mais constante, sem alterar a taxa de poupança ou escolaridade para o trabalhador, também aumenta em uma proporção alfa o capital físico para o trabalhador de longo prazo. Tá bem? Então, um aumento no LN de A causa, né, vai ter um efeito, um aumento no produto para o trabalhador, só que como aqui é 1 menos alfa, aqui vai aumentar em alfa. Tá bem? Então, está correlacionado, esse x está correlacionado com o meu resíduo aqui. Tranquilo? Então eu tenho que eliminar essa correlação, tenho que tirar essa endogeneidade, tá? O que os autores vão fazer aqui nos modelos? Olha lá, eles vão subtrair a alfa ln do produto por trabalhador de ambos os lados. Então olha lá, que é algebrismo, né? Diminuiu de alfa ln de y sobre L1, tá? Já ficou assim. Aqui eu fico com entre parênteses diminuindo o meu alfa ln do produto por trabalhador, mas aqui tudo permaneceu normal, tá bem? É aqui ó, algebrismo, né, gente? Como é que é as propriedades do logaritmo, né? ln de KI menos ln de L1, tá bem? Menos alfa, menos aí ln de y1, menos ln de L1, tá bem? Aqui, ó, menos com menos dá mais, e aqui eu tenho menos. Então, o LI, aliás, vai desaparecer, tá bem? Então, eu vou ficar voltando para a divisão, né? LN no estoque de capital por produto, tá bem? O resto aqui permaneceu como estava,
Aí agora eu posso só dividir ambos os lados por 1 menos alfa e badabum. Eu tenho aqui que o meu produto por trabalhador vai depender do que o pessoal chama aqui, ó, de intensidade do uso do capital físico, né, que é justamente a razão capital-produto. Então, o meu produto por trabalhador vai ser igual a um coeficiente aqui que vai representar a intensidade do uso do capital mais, né, a contribuição do capital humano por trabalhador, mais o meu resíduo aqui, que é a minha TFP, né, que é o meu LN de A1. Beleza? Então, é nessa equação aqui que esses artigos, né, e agora a gente vai falar sobre o Jones lá, né, como é que era o nome dele? O Howard Jones, claro, e o Klenow e Rodrigues Clare, tá? Então, que a literatura vai estar se baseando para justamente ver o que explica o bendito produto por trabalhador, ou seja, o que explica crescimento. Tranquilo? Bom, então, os dados sugerem que alfa, a participação do capital físico na produção, gira em torno de 1/3 na maioria dos países. E que o estoque de capital humano, o H, né, para Howard Jones, considera apenas os anos de escolaridade. Então, vamos analisar um pouco o que o Howard Jones, aqui no paper de 99, o que eles acharam. Né? Primeiro, eles separaram ali, né, para termos de comparação, os 5 países mais ricos na amostra e os 5 países mais pobres. Tá? E aqui um parênteses, né? Existe lá, vocês vão ter que fazer isso também. Os dados lá da Penn World Tables, né? Que é Penn de Pensilvânia, da Universidade de Pensilvânia, que tem boa parte desses dados aqui, estoque de capital humano, produto e tudo mais, tá? Para rodar esses modelinhos. Beleza? Então, o que o Howard Jones, nesse paper de 99, então eles fazem essa comparação, 5 países mais ricos com 5 países mais pobres. Aqui eu estava no livro, eu tive que pôr isso, né? Que olha só, a média do produto por trabalhador nos países mais ricos excede a média dos pobres em um fator de 31,7. Ou seja, um trabalhador no país mais rico produz 32 vezes mais do que um no país pobre. Então, pelo amor de Deus, né? É bem chocante aqui, agora até eu botei. É bem chocante. Bom, os resultados mostram que o quê? Apenas 1/6 da diferença é devido à intensidade de capital físico, tá? E 1/4 se deve à diferença de escolaridade. Então, quer dizer, a importância do capital humano, 20% do crescimento, explica 20% do crescimento, e aqui 1/6, 15% é devido ao capital físico, tá bem? Então, 20 mais 15, 35. Então, quer dizer, a gente tem aí 65%, né? 65% que vai para o resíduo, tá bem? E aí, tá aí a importância da TFP, né? Da produtividade total dos fatores, tá bem? Que é o resíduo. Ou seja, né? A gente continua não conseguindo explicar o crescimento muito bem, né? Por intermédio dessa modelagem aqui, né? Dos fatores. Bom, o Klenow e o Rodrigues, já que eu estava falando do Howard Jones, né? Eles vão encontrar as mesmas conclusões aqui com hipóteses um pouquinho diferentes, tá? Um resultado adicional dos autores é que a contribuição do capital físico, da escolaridade ou do resíduo não são independentes. Ou seja, onde eu tenho mais capital físico, eu tenho mais escolaridade e eu tenho mais TFP. Também está tudo correlacionado. Eu tenho menos, também tudo anda junto. Bom, existem muitas extensões, né? Aí a maior parte aqui, né? Aumenta um pouco o papel para o capital humano, né? O menor para o capital físico, menor papel para o capital físico. Mas a importância do resíduo, né, permanece aí como grande explicador, vamos dizer assim, do crescimento. Tá bem? Olha lá, tem aqui a maioria das extensões sugerem papel ainda maior para o resíduo. Ou seja, o resíduo, a TFP, é o que explica crescimento. Tranquilo, gente? Então isso aqui era a nossa primeira ramificação, né? Agora é o seguinte, né? Bom, então isso é tentar explicar o crescimento a partir dos fatores de produção. Só que é o seguinte, o que determina esses fatores? Né? E aí a gente abre já a porta para a nossa segunda ramificação aqui, né? Beleza, os fatores de produção não conseguem, mas o que determina esses fatores? Bom,
O Hall e o Jones vão chamar esses determinantes, né, com o nome de infraestrutura social. Tá bem? O que eles querem dizer com essa infraestrutura social? Né? Então, são as instituições e políticas que alinham os retornos sociais e privados das atividades econômicas. Tá bem? Então, se vocês lembram lá, né, até da graduação de vocês, existia lá o conceito de externalidades. Né? Então, quando a gente tinha uma externalidade positiva, o que estava acontecendo? É que o retorno social era maior do que o privado. Então, quer dizer, a empresa lá produzia aquele determinado bem a uma quantidade, como o retorno privado é menor que o social, uma quantidade muito menor do que a sociedade desejaria, né? Do que o retorno que essa atividade tem para a sociedade como um todo. Tá bem? Então, a infraestrutura social são aquelas instituições que fazem com que o retorno privado dessas atividades que geram externalidades positivas se igualem ao retorno social, ou seja, aumenta do privado para encostar no social. Tá bem? Claro que aqui eu dei aula aqui para o Arthur, mas também, enfim, né, questão de meio ambiente, por exemplo, poluição. O que a gente tinha? A externalidade negativa, né? Ou seja, o retorno social é muito inferior ao privado, e aí a firma lá não internaliza esse custo que está gerando, né, a poluição, então ela acaba gerando uma poluição muito maior do que a socialmente ótima, tá bem? Então a instituição aqui reduziria as externalidades, né, internalizaria esse custo para a empresa, de forma a trazer, né, a igualar o retorno social e o privado das atividades, tá bem? Então a ideia aqui, né, é que essas infraestrutura social, então são essas instituições, são as políticas que justamente promovem os crescimentos, né? Promovem o crescimento, ou seja, incentivam lá, focar aqui nas externalidades positivas, incentivam as firmas geradoras de externalidades positivas, tá bem? Há uma ampla gama de atividades onde os retornos sociais e privados podem definir, tá? Elas podem ser classificadas em duas categorias. Então, a primeira são lá o fato de que os retornos privados de investimentos, né, enfatizando então os retornos de investimentos, como poupança, adquirir educação, gasto em P&D, eles podem estar abaixo do ótimo em função de tributação, risco de expropriação, crime, externalidades, enfim, em função de uma boa definição de direitos de propriedade, que é o que a gente, para trazer o que a gente discutiu tanto nessas últimas duas aulas aí. Né? Então, uma boa definição de direitos de propriedade faz com que, vale a pena investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Eu vou ter o retorno do meu investimento aqui. Então eu acabo promovendo o crescimento, tá bem? Bem como a gente estava vendo até agora. Mas existe uma segunda categoria, que é um pouco que a gente vai entrar um pouco mais nessa aula aqui, que consiste em atividades desenhadas para o benefício corrente do indivíduo. Então, aqui o indivíduo é maximizador e ele toma a decisão, aqui no caso, né? Ele pode ser um indivíduo produtivo ou ele pode ser um indivíduo que desempenha atividades rent-seeking, tá? Então, o que é rent-seeking, né? Se vocês estão meio esquecidos, né? Rent-seeking são os caçadores de renda, né? Não sei como o professor de vocês lá da graduação chamou os rent-seeking. Eu costumo não traduzir, né? Mas são os caçadores de renda. Então, eles são os indivíduos que atuam na economia não como geradores de riqueza, né? Eles redistribuem a riqueza, né? E aqui, normalmente, a gente usa o termo de um jeito bem pejorativo mesmo, né? O cara pega a renda do indivíduo produtivo e põe no bolso, né? Então vai ter o lobista, o crime, né? Enfim, é uma definição bem ampla aqui, né? De hate seeking. Mas a ideia aqui, que essa segunda categoria, é o indivíduo que é maximizador, que ele vai parar e pensar, vem cá, o que me dá maior retorno? Eu ser um indivíduo produtivo lá e receber o meu salário, ou eu desempenhar uma atividade rent-seeking, né, onde eu consigo, através da minha influência, lá, pensar num lobista aqui, né, através da minha influência, obter retornos, e que se esse retorno é maior do que eu obtenho no mercado de trabalho, vou desempenhar a atividade rent-seeking, tá? E aí, né, a gente fala muito aqui de um pouco como brinquedo, né, dos próprios advogados, né, que na maioria das vezes não geram lá uma produção, né,
ou não facilitam a produção e às vezes só redistribuem a riqueza, né? E aí, enfim, são um exemplo de classe que exerce atividade rent-seeking, tá bem? Então, bom, como eu já até adiantei, né, rent-seeking se refere a atividades que apenas realocam o produto, né, de modo que o seu retorno social é zero por definição. Então, como ele não está produzindo, ele não está aumentando o conjunto de possibilidades de produção, para falar bem no economês, o retorno social dele é zero. Tranquilo? Bom, exemplos então, os mais tradicionais, né? A questão do crime, né? O cara pega a tua carteira e ele redistribui renda, né? Todo o dinheiro era teu, agora todo o dinheiro é dele. Tá? O cara, a gente siga então como crime, o lobby por benefícios tributários, processos judiciais fúteis, né? Então, sei lá, aqueles advogados porta de cadeia lá que atrapalham a produção, né? Botam ações lá por qualquer motivo, né? Porém, o conceito pode ser mais amplo, né? Então, presta atenção aqui, ó. Ele se refere a atividades que apenas realocam o produto. Então, essa definição aqui de realocação do produto pode ser muito mais ampla. E aí aqui só alguns exemplos, né? Pode ser lá quando as firmas se reúnem para justamente discriminar preços. Então, por exemplo, sei lá, posto de gasolina, todo mundo se reúne para definir o cartel. Então, esse ato de se reunir, né, de trocar ideia, de fazer o conluio pelo cartel e reforçar para que todos, ninguém mexa no preço e tudo mais, isso é uma atividade rent-seeking, né? Então, eles estão deixando de produzir, de vender a gasolina, de ser competitivo, de expandir a produção da economia para ir gastar tempo nessas atividades aí, para se dar bem, né? Passar os outros para trás, tá bem? E até mesmo, olha aqui, atividades como ir a um show mais cedo para tentar comprar o ingresso. Então, poxa, como é uma atividade que não é produtiva, tem que esperar na fila, tu não tem lá, agora existe, né, o ingresso.com lá, tu consegue comprar o ingresso super fácil e tudo mais. Não, tem que ir, chegar, sei lá, shows aquele dessas boy bands aí, né? O cara chega um dia, 2 dias antes, tem uma semana, sei lá, eu fico lá esperando na fila. Aquilo também é considerado como uma atividade rent-seeking, tá bem? Então a ideia aqui, ó, se uma fração maior de recursos é despendida em rent-seeking nos países menos desenvolvidos, essa pode ser uma importante fonte da diferença de renda entre os países. Então quer dizer, o Brasil pode ser o Brasil porque tem mais rent-seeking aqui, tem mais lobby, tem mais crime, né? Tem mais processos judiciais fúteis do que no Japão, por exemplo, do que nos países europeus, tá bem? E se isso ocorre, pode ser então que o rent-seeking seja o que explica o crescimento, né? Porque ele vai influenciar na acumulação lá dos fatores de produção e, por sua vez, ele vai afetar o crescimento das economias. Beleza? Então vamos ver aqui um modelinho, né? Poxa, não podia ter uma aula de macro sem um modelinho, né, gente? Então a gente vai ver um modelinho. Ele é simples, ele só é um pouco chatinho. Ele só é um pouco chatinho porque ele usa umas letrinhas que a gente está acostumado. Por exemplo, aqui é o F, a gente está acostumado a chamar de função. Ele troca um pouco os nomes, mas calma lá, vai dar tudo certo, tá? Então, olha só, aqui um parênteses, né? Esse modelo aqui, ele na verdade não está na versão mais atual do Homer, tá? Ele está na versão, a última versão que ele apareceu, acho que é a de 2005. Eu já falei para vocês que eu uso elas meio que concomitantes, né? Mas eu achei muito bacana trazer esse modelo porque ele fala muito de Brasil, né? Fala muito de nós. Então, eu achei interessante aqui, principalmente pela a conclusão final dele, para ficar bem claro, né? O potencial, né, negativo, né, que tem o rent-seeking, tá bem? Então vamos lá. Para ilustrar como a alocação de recursos entre as atividades de produção e rent-seeking afetam a renda, a gente vai analisar então esse modelinho, onde os indivíduos eles então podem despender esforços para capturar recursos alheios e também para proteger os seus recursos de expropriação. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? As hipóteses, né? Os indivíduos, então, eles podem ser produtores ou predadores. Tá? Então, tem esses dois tipos de indivíduos na minha economia. E há 3 usos para os recursos. Né? Então, os indivíduos produtores, eles vão
gastar os recursos em produção e em proteção, tá bem? Então, quem produz vai poder gastar lá os recursos em produção e proteção, enquanto que os rent seekers aqui, né, os predadores, eles vão gastar os seus recursos em predação, tá bem? Bom, os predadores então buscam capturar o produto, né, ou seja, os rent seekers eles se apropriam do produto que foi produzido, enquanto que os produtores vão tentar se defender, né? Então eles vão devotar recursos para a produção e para justamente proteger o que eles produzem. Tranquilo? Bem abstrato assim, produzem produto. Tranquilo? Bem abstrato. Então cada indivíduo possui uma unidade de tempo, então a gente vai estar sempre falando em termos de proporção aqui, e a função de produção é de 1 para 1, ou seja, gastou um tempo, uma unidade de tempo para produzir, então produziu 1, tá bem? Ou aqui como a gente vai estar falando, né, vai ser sempre fração, né? Logo, o produtor representativo gasta uma fração F de tempo na proteção e produz 1 menos F produtos, tá bem? Então é tudo em termos de fração, tá bem? Tudo normalizado para 1. Então, F é o tempo de proteção e 1 menos F é o produto, tá bem? O produtor perde uma fração L deste produto para os rent seekers, né? Os rent seekers são são chamados de R aqui. Tranquilo? Então, quer dizer, o meu L, né, que é a função, que é a quantidade que os rent seekers conseguem expropriar do produto, ele vai ser uma função que vai depender do quanto que os produtores gastam em proteção e da quantidade, né, ou melhor, do número de rent seekers que tem na minha economia. Também? Então, a quantidade expropriada depende da quantidade de proteção e da quantidade de rent seekers. Beleza? E aqui as minhas condições aqui do comportamento das minhas funções, tá? Então, a minha funçãozinha L lá de expropriação, quando eu não tenho rent seeker, ela tem que ser igual a 0, né? Então, se eu não tenho ninguém rent seeker, nada é expropriado, tranquilo? Quando a derivada dessa função em relação a f, ou seja, a derivada do que é da função de expropriação em relação ao tempo que é gasto em proteção, ela é negativa, né? Quanto mais eu gasto em proteção, menos eu consigo, os rent seekers lá conseguem obter do meu produto. Aqui as segundas derivadas, né, é positivo, então é uma função decrescente com a função decrescente com retornos crescentes, tá? Já a derivada do quanto eu exproprio em termos do número de rent seekers, ela é positiva, né? Quanto mais rent seekers eu tenho na minha economia, mais gente, né, exercendo, pegando a renda, mais eu tenho expropriação, né? Então é uma função crescente com retornos decrescentes. E aqui, né, a derivada cruzada, né, a derivada em função, a primeira derivada em relação a f, né, a quantidade que eu gasto em proteção, e depois em relação ao número de rent seekers, ela também é negativa. Tá bem? Aqui é a justificativa, né? O benefício marginal da proteção é maior quanto maior o número de rent seekers. Faz sentido, né? Quanto maior eu tenho, maior o número de rent seekers que tem na minha economia, quanto mais eu gastar em proteção, eu consigo me defender ainda mais. Tá? Os retornos, então, tem um efeito escala aqui, né? Do meu gasto em efeito de escala, né, no meu gasto em proteção. Beleza? Então, aquela ideia de botar uma grade, eu combato vários criminosos, né? Um só, mas também para vários. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo é justamente analisar como os produtores alocam o seu tempo. Tá? E aí é um problema de maximização tradicional. Né? Então eu tenho aqui a quantidade de produto que fica na mão do produtor, né, que não é expropriado, lembra que o L é a expropriação, e aqui multiplica pela quantidade de tempo que ele está produzindo. Tá bem? Então o objetivo aqui é maximizar o produto aqui, né, que é gerado e fica por parte do produtor, em relação a F, né, que é o tempo que ele gasta em se defender. Tá bem? Então a condição de primeira ordem, aqui, né, só um parênteses, né, eu preciso como é que é a regra do produto, né? Então a derivada desse cara aqui em relação a f, né? Então é negativa vezes o primeiro termo, por isso que fica menos o primeiro termo, menos porque aqui essa derivada tem um menos aqui, né? Então é menos
esse segundo termo vezes a derivada desse primeiro aqui, tá bem? Que é o LF. Isso aqui, condições de primeira ordem, sim, tem que ser sempre igual a zero, tá bem? As nossas condições lá que a gente assumiu, elas vão acabar assegurando que as condições de segunda ordem são satisfeitas, né? Vocês lembram lá, o Hamiltoniano e tudo mais? Hamiltoniano nada, desculpa. Das minhas condições de segunda ordem, né? Para definir o problema de ótimo, né? E a gente está assumindo aqui também uma solução interior. Tá bem? Então, quer dizer, o problema é válido aqui, tá? E essa condição, ela faz sentido. Tá? Uma pergunta fundamental é como uma mudança na fração de rent-seekers, ou seja, uma mudança em R, vai afetar a fração de recursos na produção. Tá bem? Então, a gente vai passar a considerar aqui que o tempo gasto em proteção, ele depende do número de rent-seekers. Tá bem? E aí a gente diferencia implicitamente a condição de primeira ordem com relação a R. Tá? Então é só derivar esse negócio aqui em relação a R, e aí, claro, né? A derivada é implícita. Então, aqui é menos, com esse menos fica mais, não é? Aí para derivar em relação a R, né? Só que aqui o F vai depender de R também. Então eu preciso derivar em relação a F, depois derivar F em relação a R, mais, né? Porque aqui tem menos que menos é mais a derivada direta, né? O efeito direto do R aqui. Tá bem? Menos, aí é a mesma coisa, né? Eu tenho que fazer a derivada aqui usar aquela regrinha do produto, tá? E aqui já está isolado o menos F, e aqui eu tenho a derivada do produto. Beleza? Aqui ainda tem mais um, aqui é a primeira parte, né? Então, tudo isso aqui é a derivada do produto. Tranquilo? Igualar a zero. Joia? Aí, bom, rearranjando, eu tenho então que a derivada de F em relação a R, ela fica com esse trambolho aqui, né? Essa fração aqui, tá? Só que aqui, se vocês lembrarem, né, a quantidade que os indivíduos conseguem expropriar é positiva com o número de rent-seekers, tá bem? Essa quantidade, por definição, aqui é positiva, e essa derivada cruzada, ela é negativa, tá bem? Então, esse menos com esse menos aqui fica mais. Então, todo esse numerador aqui, ele é positivo, beleza? Agora, a parte de baixo. Aqui, essa quantidade é positiva, tá bem? A segunda derivada, ela é positiva também, lembra a função, a quantidade que se consegue expropriar com tempo gasto com proteção, ela é decrescente, mas com retornos crescentes. Então, este cara aqui todo é positivo, e essa derivada é função decrescente, né? Então é negativo, com esse menos vira mais, logo, se tudo aqui embaixo é positivo e tudo aqui em cima é positivo, a derivada de F em relação a R, né? Ou do tempo gasto em proteção em relação ao número de rent-seekers, tem que ser positivo. Beleza? Olha lá, as hipóteses sobre L implicam que essa expressão é positiva, ou seja, né, um aumento no número de rent-seekers faz com que os produtores gastem mais recursos na proteção. Portanto, né, a gente escreve lá que F depende de R e que a derivada de F em relação a R é positiva. Tranquilo? Bom, isto é, a quantidade de tempo gasto em proteção depende positivamente do número de predadores, né, dos nossos rent-seekers. Bom, um segundo passo, né, e aí já entrando mais para a parte mais importante do modelo, né, é analisar a divisão da população entre produtores e predadores. Tá? Em equilíbrio, os indivíduos têm que ser o quê? Indiferentes entre produzir e ser rent-seekers. Tá bem? Então aqui os rent-seekers, né, eu tenho a proporção que eu represento na quantidade de rent-seekers, né, vezes o quê? A quantidade de produto, isso aqui é a quantidade de produto, vezes a quantidade que eu exproprio. Né? Então, a quantidade que eu exproprio de produto, né? Ou melhor dizendo, a fração que fica comigo, né? Um indivíduo rent-seeker, né? A fração que fica comigo de todo o produto que é expropriado tem que ser igual, ou seja, tem que ser indiferente com esse retorno aqui, entre ser produtor, que é 1 menos F é justamente o tempo que eu gasto em produção, e 1 menos L é a quantidade de produto que fica comigo, que não é expropriado. Então esse é o retorno da produção e esse é o retorno do rent-seeker. Tem que ser igual em equilíbrio, porque eu tenho que ser indiferente. Né? Se o retorno de ser rent-seeker é maior, então vamos todo mundo ser rent-seeker. Se o retorno de produção é maior, então vamos todo mundo ser produtor. Tranquilo? Por isso que tem que igualar aqui essas duas
essas duas expressões. Beleza? Então, olha lá, ambos os lados da expressão são decrescentes em R, tá? E aqui a gente vai ver o porquê que aqui, ó, primeiro o lado esquerdo, né? Porque que o retorno de ser produtor é decrescente em R, e depois a gente vai ver o porquê que o retorno de ser rate seeker é decrescente em R, né? Aqui, pela lógica, a gente já pode deduzir, né, gente? O aumento do número de hit seeker, o retorno de ser produtor diminui, né? E agora, por outro lado, né, quando aumenta o número de hit seeker, eu tenho mais concorrência, então o retorno de ser um hit seeker também diminui. Tá? Mas aqui vamos encarar um pouco matematicamente. Né? O lado esquerdo, né, ou seja, da renda do produtor, é decrescente no número de rent seekers, tá? Porque lá, um aumento destes leva os produtores a perderem mais produtos. Então a gente pode simplificar e chamar essa expressão toda aqui, que é o que eu faço numa nota de rodapé, na verdade, e dizer que isso aqui, essa expressão aqui é, na verdade, o produto dos produtores, né? O produto produzido pelos produtores, que é a função do meu F, né, do tempo que eu gasto em proteção e do número de rent seekers, né, sendo que o tempo gasto em produção também vai depender do R, tá bem? Então eu posso simplesmente derivar, né, ver o efeito, que é o que eu estou querendo mostrar, né, que é decrescente em R, o efeito desse produto com o aumento dos rent seekers, tá? E aí derivada da função aqui, né, da derivada implícita, né, como aqui R está aqui dentro, eu derivo primeiro em F, depois o F em relação a R. Mas aí a derivada direta aqui, né, do segundo termo, tá bem? Só que é o seguinte, né, pessoal, e aí, não sei se vocês estão lembrados, né, o pessoal que viu micro, com certeza tá por dentro, mas o pessoal que veio aí da graduação talvez pode estar um pouco enferrujado, né? Mas existia lá, vocês viram, economia matemática, um negócio chamado teorema do envelope, tá? E o que o teorema do envelope dizia, né, num jeito mais curto? É que só o efeito direto é o que conta, tá bem? E por que só essa expressão é que vai contar lá no teorema do envelope? Porque o indivíduo que é o produtor, no problema lá de maximização dele, quando ele, na condição de primeira ordem, né, como a função objetivo dele aqui de produção depende de F e de R, nas condições de primeira ordem, quando eu derivo a produção em relação a F, é igual a zero. Tá bem? Do problema de maximização tradicional. Então, sempre o indivíduo maximizador, né, o produtor aqui que é maximizador, ele vai ter essa primeira condição de primeira ordem, né, o quanto que ele, a derivada aqui da função objetiva em relação ao f vai ser sempre igual a zero, tá bem? Ou seja, esse primeiro termo aqui vai desaparecer, tá bem? E aí, se vocês, não sei se vocês conseguem visualizar, a gente acabou de ver, né? O problema de maximização do produtor, quando deriva f, a condição de primeira ordem são sempre igualar a zero. Tranquilo? Ou, como eu já falei, né, usar aqui a carteira do teorema do envelope que diz, olha, só o efeito direto de R, né, porque aqui ele é indireto, né, porque ele primeiro é F e depois é R, então aqui é indireto. Mas aqui o efeito direto, só ele é que vai contar, tá bem? Então eu posso simplesmente derivar aqui em relação a R. E aí, claro, né, a quantidade de produto, por definição lá, ele reduz quanto maior o número de rent seekers que eu tenho na minha economia. Beleza? Bom, aí eu tenho o lado direito, né? Que é a parte do retorno dos rent seekers aqui, né? Essa também vai cair com o número de rent seekers, né? E aí por dois motivos. Aqui é mais em função daquelas das nossas características lá que a gente definiu, né? As derivadas lá, deriva em relação a F, deriva em relação a R, né? Que é a proporção, na verdade isso aqui é a proporção do que é expropriado por rent seekers. Não é crescente em R, né? Não faz sentido aqui, só a gente olhar aqui, aumenta em R, essa expressão aqui toda tem que diminuir, né? Para uma dada F. E ainda quando o R aumenta, há um aumento nos recursos que os produtores devotam em proteção, ou seja, há um aumento de F que, por sua vez, aumentou F e reduziu L. Tranquilo? Então essa expressão aqui é não crescente, ou seja, é decrescente aqui, né? Tá bem? Logo, a renda dos rent seekers diminui, seja porque o produto diminui, né, ou seja, a quantidade que eles conseguem, a fração, né, do que eles conseguem expropriar, ou
porque eles acabam obtendo uma fração menor da produção, né? Através do aumento de R. Beleza? Então, essa expressão aqui e essa expressão, elas ambas são decrescentes em R. Ou seja, no número de rate seekers da minha economia. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora é ilustrar o equilíbrio entre os retornos das duas atividades através de gráficos. Tá? Então nesse primeiro gráfico eu tenho aqui a renda e eu tenho aqui a proporção, né, o tamanho de rent seekers, a quantidade, melhor dizendo, de rent seekers que eu tenho na minha economia. Aqui então eu tenho a função, né, de retorno dos predadores e a função de retorno dos produtores. Tá bem? Neste caso, percebam o seguinte, que eu tenho um ponto aqui, só um ponto, onde os retornos aqui se igualam, ou seja, é o meu ponto de equilíbrio. Tá bem? Aqui eu vou ter, então, um determinado R estrela aqui, né, que é uma quantidade ótima de rent seekers na minha economia, e aqui um determinado rendimento aqui, tá? De retorno de equilíbrio, que nesse ponto aqui, né, o retorno de produtores e predadores vai ser exatamente igual, ou seja, os indivíduos vão estar indiferentes entre exercer rent seeker ou rent seeking, né, ou produzir. Tá bem? Bom, nesse modelo o produto está abaixo do potencial por dois motivos. Né? Então a economia, né, não está no produto potencial, que é aquele produto onde todos os recursos estão sendo levados para a produção da minha economia. Né? Então ele está abaixo do produto potencial, porque alguns indivíduos escolhem o rent seeking no lugar da produção. Tá bem? Aqui eu vou ter tanto predadores como produtores, né, nesse ponto. E também porque aqueles que produzem vão ter que gastar lá um determinado F lá, né, para proteção do seu produto. Tá bem? Então, é meio lógico isso, né? Mas se nenhum recurso fosse devotado para predação ou proteção, a renda de cada pessoa aumentaria. Basicamente, que eu estou aqui, né, gente, é meio que aquela história do dilema dos prisioneiros lá, né? Eu tenho o equilíbrio que é melhor no retorno do bem-estar, só que como tem predadores, né, eu acabo tendo que fico no equilíbrio de Pareto aqui, né? Aliás, de Pareto não, né? O equilíbrio de Nash, né? Então eu tenho o equilíbrio que é Pareto dominado aqui, né? E eu acabo caindo no meu equilíbrio de Nash lá, que era como é que era? O não delatar e não delatar, né? Então, aliás, o contrário, né? O meu equilíbrio de Nash era delatar e delatar, né? Então, aqui eu tô meio que numa situação do dilema dos prisioneiros, tá bem? Percebe que, olha só, se eu tivesse 0 rent seekers, ó, todo mundo seria produtor, esse cara ia desaparecer e eu ia ter o máximo de renda aqui, né? Ou seja, todo mundo ia ter uma renda mais alta do que essa aqui, que é o meu ponto de equilíbrio. Tranquilo? Por isso que eu estou dizendo que é uma relação parecida com o dilema dos prisioneiros, né? Tranquilo? Bom, agora suponha que os rent seekers tenham uma chance de detecção. Então vai ter aqui o polícia, entrou a polícia no meio do negócio, né? Então, se o cara for detectado, o produto que o rent seeker obtém ele é totalmente confiscado, tá? Então ele tem que devolver tudo para o setor produtivo. É claro que só por facilidade, né? A chance de detecção não afeta a perda dos produtores. Então o retorno dos produtores lá vai ficar tal e qual. Também não vai alterar em nada. O FDR aqui fica inalterado. Ou seja, não influencia em nada o mundo dos produtores. É só o mundo dos predadores aqui, né? Dos rent seekers que vai se alterar, tá? O que acontece? Como agora existe essa possibilidade de detecção, a renda esperada dos rent seekers para qualquer dado de R, né, para qualquer número de rent seekers, ela é menor. Ou, em termos gráficos, a gente vai ver a função lá, o retorno dos predadores simplesmente se deslocar para baixo. Tá bem? E aí aqui eu já estou antecipando o gráfico, né, mas o resultado é que R, a fração dos rent seekers, diminui, tá? Porque afinal de contas o retorno dessa atividade diminuiu, então o número de rent seekers também vai diminuir. Tá? Com essa redução no número de rent seekers, a atratividade de produzir aumenta, induzindo a uma queda ainda maior em R. Então, quer dizer, tem possibilidade de detecção, reduziu o retorno esperado de ser rent seeker.
E ao reduzir o retorno esperado de rent seeker, um efeito indireto, né, é de que ser do setor produtivo virou mais atrativo. Então, vai reduzir ainda mais o número de rent seekers. Tá bem? Isto é, há um efeito multiplicador na queda da atratividade do rent seeker. Então tá aqui, ó. Eu tenho o meu retorno dos predadores, né? Agora, esse aqui era o meu equilíbrio inicial lá da economia, né? Da versão anterior do modelo. Eu agora tenho probabilidade de detecção, então deslocou essa função aqui, né? Esse meu retorno, melhor dizendo, dos predadores, deslocou para baixo, tá? No que deslocou para baixo, tem aqui o nosso excelentíssimo efeito renda, efeito substituição, tá? Então, olha só, para eu manter a mesma renda dos meus predadores, eu teria que reduzir, sair do ponto A e ir até o ponto B, né? Aí eu mantenho a mesma renda dos predadores, tá bem? Se o B fosse o equilíbrio. Só que é o seguinte, ao diminuir o R, né, do A para o B, virar produtor virou uma atividade atrativa. Então o que acontece é que tem um efeito renda e aqui tem o efeito substituição. Né? Como reduziu o R, né, virou mais atrativo ser produtor, então vai ter um efeito de substituição aqui onde, opa, eu vou obtendo, olha só pensar nesse sentido aqui, ó, a renda. No ponto B, a renda do predador é este nível aqui. Mas no ponto B, né, se eu olhar para cá, ó, a renda dos produtores, como aqui é R, né, ou seja, uma parte da população é rent seeker, outra parte é produtor, o retorno de ser produtor é mais alto, né, se eu olhar no ponto B. Então o que vai acontecer? Opa, aqui ficou mais atrativo. Ah, então eu vou deixar de ser rent seeker também, eu vou passar a produzir. Até chegar no ponto C, onde de novo o retorno das duas atividades é igual. Tá bem? Então houve um efeito renda e um efeito de substituição do efeito da minha probabilidade de detecção aqui. Tá? Então é isso aqui, é este caminho aqui do A para B e do B para C que o livro lá, né, que o modelo aqui está chamando de efeito multiplicador. Tá bem claro que aqui a gente está falando da redução do rent seeking, né? Mas eu posso imaginar o contrário, né? Eu posso imaginar um deslocamento, por exemplo, aqui tem probabilidade de detecção, que esse ponto seja o inicial, né? Então sumiu a possibilidade de detecção, e aí eu crio um efeito multiplicador com aumento da atividade rent seeking. Né? E aí é por isso que eu falei lá no início, que isso aqui tem muito de Brasil nesse modelo aqui, né? Quando a gente tira a probabilidade de detecção, né? E aí eu vou deixar meio em aberto mesmo, a gente acaba gerando um efeito multiplicador para o aumento da atividade rent seeking. Também um aumento da corrupção, né? Vou parar por aqui, tá? Então, olha só, a economia se move do ponto A para o C, onde a renda dos produtores e rent seekers são novamente iguais. Como f de R é crescente, e aí aqui é a matemática por trás, né? Uma queda em R faz com que a fração dos recursos que os produtores gastam em proteção, ou seja, F, caia. Ambas as quedas de R e F aumentam a renda por pessoa. Tá bem? Então, olha só, os caras, aqui nesse caso, né? Eles saíram do ponto A, foram para o ponto B e aqui eles acabam tendo um rendimento mais alto. Ou seja, reduziu o rent seeking e tanto predadores quanto produtores acabam conseguindo ganhar mais dinheiro. Tá bem? No novo equilíbrio aqui da minha economia. Mas a ideia aqui que eu queria mesmo passar nesse modelo é justamente o caminho contrário, né? É o efeito multiplicador perverso aqui, né? Quando tira a detecção e eu acabo gerando ainda mais, incentivando ainda mais o rent seeking. Tá bem? Bom, o modelo, portanto, né, ilustra um canal pelo qual a atividade rent seeking pode ser autorreforçada, né? Ou seja, esse efeito contrário que eu queria destacar. Se algo acontece para aumentar o número de rent seekers, a atratividade do produto cai, causando um aumento no número de rent seekers. E o aumento na fração do esforço gasto em proteção pelos produtores. Tá bem? Então, quer dizer, aumentou o número de rent seekers, tirou a atratividade do produto e tenho aí um efeito multiplicador perverso da minha economia. Tá? E aí aqui tem outros artigos, né? O Acemoglu 95, né? Há outros canais pelos quais o rent seeking pode ser auto-reforçado. Por exemplo, o efeito safety in numbers. Né? O que é esse safety in numbers? Né? Quando há um maior número de rent seekers,
individualmente, há uma menor chance deles serem pegos. Então, a atratividade de rent-seeking é ainda maior. Ainda, a disponibilidade de recursos para detectar e punir, além de sanções sociais contra rent-seekers, são provavelmente menores quando há mais rent-seeking. Ou seja, quanto mais gente, né, quanto mais desses nossos excelentíssimos políticos aí tem, né, quanto mais gente está sugando renda, mais difícil é de eu conseguir identificar quem é que está, né, dentro do mundo da política, né, quem são os culpados aqui, né? E aí a gente tem CPI presidida com um cara com uma ficha extensa, feito lista de Papai Noel, enfim, essas coisas que só o Brasil faz por você, né? Mas enfim, a ideia é essa aqui, tá? Que a gente pode entrar num mundo perverso, né? Num equilíbrio ruim em função do aumento do número de rent-seeking. Também é uma questão de incentivar, é uma ideia de microfundamentar, né, o comportamento dos indivíduos aqui de rent-seeking. Tá bem? Bom, uma extensão útil, né, é utilizar aqui a nossa velha e querida função de Cobb-Douglas, tá? Tem a função de Cobb-Douglas, né? E a gente vai enfatizar aqui o capital físico, tá? Produto marginal do capital derivou essa função, né, em relação a K, e aí só substituir a função de produção de volta, né? Então eu tenho alfa, y sobre K, tá bem? Produtividade marginal do capital. Só que é o seguinte, né? Os produtores, eles mantêm apenas uma fração 1 menos L do produto. Então quer dizer, o produto marginal de verdade da minha economia, como eu tenho rent-seeking, é 1 menos L vezes o produto marginal do capital. O que aconteceu aqui? Como tem expropriação, poxa, o produto marginal é menor. E se o produto marginal é menor, o que acontece? Eu tenho menos quantidade de capital dentro da minha economia, também. E o produto marginal é justamente o retorno de eu investir em capital. Tranquilo? Então, diminui o retorno, diminui o investimento em capital. Tá? Então, o rent-seeking já por si só já diminui a quantidade de capital da minha economia. Tá bem? Então, aqui ó, os altos valores de L desencorajam a acumulação do capital. Para ver isso concretamente, suponha que não há depreciação e que o capital se move livremente entre os países para igualar o retorno privado e a taxa de retorno mundial, que é um R estrela. Os modelos de ISLM-BP lá, que vocês lembram, né? Então, em equilíbrio, o que acontece? Eu tenho que o meu retorno do capital interno aqui no Brasil, vamos falar abertamente, né? O produto marginal do capital no Brasil tem que ser igual à taxa de retorno no mundo inteiro, né? Porque senão bota, né, o movimento livre de capitais, né? Vou investir em outro lugar, tá? Aqui só rearranjando, né? A expressão eu fico com o quê? Com a intensidade, né? Para usar o termo que a gente falou antes, a intensidade de capital na minha economia tem que ser igual a esse 1 menos L, ou seja, ela fica reduzida também. A intensidade de capital utilizada na minha economia. Logo, olha só, um aumento no rent-seeking, né, um aumento de L, da expropriação causada pelo rent-seeking, reduz a razão capital-produto, o que implica em reduzir a razão capital-trabalho. Né? Claro, se eu reduzo a capital-produto, eu tenho que, por definição, reduzir a capital-trabalho. Afinal, como eu estou na Cobb-Douglas, aqui nesse caso, só tem capital e trabalho nos meus fatores de produção. Tá bem? Logo, a atividade predadora reduz o produto ao reduzir a quantidade de insumos, né, afetando o produto marginal, e por afetar a fração de insumos na economia devotados para a produção. Tá bem? Aí, influenciando aqui a minha razão capital-produto e capital-trabalho. E aí aqui é a parte mais triste, né, que a mesma lógica se aplica ao capital humano. Então, quando há maior prevalência de rent-seekers, os incentivos a acumular capital humano são menores. Então, para que eu vou investir em capital humano, capital físico? Para que eu vou gerar crescimento se parte disso vai ser capturado pelos caçadores de renda, aqui, pela atividade de rent-seeking, né? Então, quer dizer, o rent-seeking aqui, eles podem ser um dos fatores aí que está contribuindo com o baixo nível de escolaridade, o baixo investimento, né, a baixa quantidade de indústria, né, de investimento em capital. Tá bem? Então, por isso que eu digo que tem muito de Brasil, né? E para que eu vou gerar esse incentivo se o meu L aqui é muito grande? Então, não tenho para que investir.
tá bem? E aí isso determina, isso acaba influenciando lá os fatores de produção, que por sua vez influenciam no crescimento, tá bem? Então, adotar políticas rent-seeking, a gente vai ver essa importância das instituições, daqui a pouquinho até mais, de maneira mais enfática, ela é fundamental, né? As políticas anti-rent-seeking são importantes para o crescimento dos países. Beleza? Bom, aí pessoal, a gente volta aqui, né? Apresentado esse modelinho, a gente volta para o nosso Homer atual, que é justamente para a gente explorar, né, a relação entre infraestrutura social e as diferenças de renda, tá bem? Então, como a gente já tinha cunhado, né, a infraestrutura social, né, o SI, que a gente vai estar usando agora, é aquele termo, né, que é cunhado lá pelo Howard Jones, que é justamente para identificar o conjunto de instituições, né, de políticas que justamente promovem o crescimento, tá bem? Então, a ideia, né, de que instituições e políticas afetam os retornos privados, né, os benefícios sociais, vem lá desde o Adam Smith, tá bem? Mas o que tem se feito agora, né, uma característica dos trabalhos recentes, é justamente buscar evidências empíricas. E por evidências empíricas, né, a gente já pode traduzir isso aqui como econometria, né? Então, o pessoal tem buscado mensurar isso através de regressões, tá? Bem no bom português, tá bem? Então, o que o pessoal está tentando fazer, né, é estimar esse tipo de regressão aqui, né, onde a gente tem o produto por trabalhador, né, que é a minha medida de crescimento da economia, sendo aqui igual a uma constante mais um parâmetro B, que é o que eu quero estimar, né, que vai justamente traduzir, melhor dizendo, o efeito da minha infraestrutura social no crescimento, tá bem? Mais um terminho de erro, tá bem? Então, meu objetivo aqui é saber esse B aqui, queremos o B, tranquilo? Só que é o seguinte, né? Olha só, tem dois problemas em estimar esse tipo de regressão aqui. O primeiro é como mensurar a infraestrutura social. Então, que diabos é esse? Como é que eu vou ter essa? Que medida é essa de infraestruturas perfeitas, né? Enfim, de políticas, né? Que eu vou considerar aqui como meu SI. Então, começa por esse problema. Até o termo, né? Infraestrutura social é muito amplo, né? Então, que diabos é SI? É o primeiro problema. E o segundo é que uma vez que eu tenho essa medida da SI, né, como é que eu obtenho estimativas não viesadas dos parâmetros? E aí lembra que eu disse que a gente ia falar um pouquinho de econometria? Pois bem, agora chegou a hora. Tá bem? O que acontece? Agora vai ficar mais claro no outro slide. Vamos mudar aqui, tá? Então a gente vai iniciar pelo segundo problema, tá? Que é justamente ter estimativas críveis, né, ou não viesadas do meu B lá. Tá bem? Isso que a gente quer saber, o efeito da infraestrutura social no meu crescimento. Considerando aqui, no mundo perfeito, que a gente tem esse indicador perfeito de infraestrutura social. Tá bem? A gente vai fazer aqui vamos estimar a regressão por OLS, né, o MQO. Tá bem? Para obter estimativas consistentes, as variáveis do lado direito, ou seja, o meu X, né, a minha infraestrutura social, não deve estar correlacionada com resíduo, né, ou seja, outras influências na renda por trabalhador. Tá? Então, quer dizer, eu não posso ter nada que influencie, né, que influencie a renda por trabalhador que também esteja associado com a infraestrutura social. Bem, então você já pode imaginar que isso não existe, né? A gente sempre vai ter essas as instituições perfeitas, né? As melhores instituições, elas estão correlacionadas com um monte de outras coisas, né? Aqui, ó, por exemplo, fatores culturais, religião, geografia, tudo isso tem um efeito importante na renda que não está só ligado às minhas instituições aqui, né? A minha infraestrutura social, tá bem? Por exemplo, aqui, ó. Algumas religiões podem incutir valores que promovem o gerenciamento do dinheiro, a educação e desencorajar o rent-seeking. Países onde essa religião é predominante tendem a adotar instituições e políticas que alinham o retorno social ao privado. Então, fatores genéricos aqui, fatores culturais, né? Estão ligados. Existe um efeito direto no crescimento e também indireto via instituições, né? Esses valores, né? Essa cultura também promove as instituições. Tá bem? Pegaram? Isso é o que a gente chama de endogeneidade, né? O
meu X está correlacionado com o meu resíduo. Tá bem? E aí eu tenho que limpar esse diabo, tirar esse diabo dessa correlação aqui, para justamente se eu tiver uma medida do SI que esteja limpa, né, que não tem essa correlação com o resíduo, poxa, aí eu estimo aquele meu B lá de maneira causal, tá bem? Sem essa endogeneidade aí, beleza? Então, olha só, algumas religiões são menos favoráveis à agricultura e são mais propícias a algumas regiões são menos favoráveis à agricultura e são mais propícias a doenças. Países nessas regiões têm menos recursos para criar uma boa infraestrutura social. Logo, novamente, a correlação entre SI e o resíduo. Bem, ou seja, países que são lá mais prováveis à doença têm um efeito direto, então o clima aqui, né, com o crescimento, mas também tem um efeito na adoção da infraestrutura social. E está aqui, né, essa última parte aqui, é justamente que a gente vai discutir lá os papers do Acemoglu. Tá bem? Então, o que acontece? Como tem esse efeito direto e esse efeito indireto, o problema é esse efeito indireto aqui. Tá bem? Porque esse efeito indireto está gerando o que eu chamo de endogeneidade e eu tenho que tirar essa relação aqui, essa correlação entre o X e o resíduo. Né? Eu tenho que tirar esse troço. Bom, estimativas MQO, portanto, né, vão sofrer aí de viés de variável omitida, o que a gente, já estou falando aqui bastante, né, o que a gente chama de endogeneidade. Afinal de contas, a gente quer controlar, né, por essas variáveis adicionais, então o que a gente quer controlar, vamos voltar aqui, a gente quer controlar, por exemplo, pela religião, ou a gente quer controlar pela questão aqui de doenças, a questão culturais, fatores culturais, né? A gente quer controlar por isso, pôr isso como uma outra variável na regressão. Mas às vezes, porque não existe dado, né? Porque é difícil mensurar, a gente não tem como incluir essas variáveis na regressão. Tá bem? E aí a gente tem que recorrer ao método de variáveis instrumentais, né, que está aqui, ó, a gente chama de IV, né? O método de variáveis instrumentais, que é justamente para tirar essa endogeneidade, né? Vou pegar uma medida de SI que seja tal qual a SI verdadeira, só que sem essa correlação. Tá bem? Tira essa correlação e aí, bom, aí o meu B lá fica sem viés, né? Eu estimo ele lá, o blue, né? Como é que é? Eficiente e sem viés. Tranquilo? Mas sobre isso em microeconometria, com certeza, vocês vão ver isso aqui com muito mais requinte e muito mais detalhes, tá? A ideia aqui que eu queria era mais, como o Homer gasta um tempo nisso, eu também achei interessante já ir acostumando para vocês, né? Já introduzindo, incutindo em vocês essa parte da econometria, enfim, afinal de contas o curso aqui é economia aplicada, né? Então, um método que eu tenho justamente de tirar essa endogeneidade é as variáveis instrumentais, tá? E aí como é que funciona a variável instrumental, tá? E aqui realmente em 5 minutinhos, né? Lá já falei micrometria, aulas sobre isso aqui, tá? O que a gente faz, né? Uma vez que se tem olha aqui, ó, uma vez que se tem tais instrumentos, né? Ou seja, que eu tenho essa variável instrumental, eu busco estimar a equação por mínimo quadrado de dois estágios, né, o 2SLS, tá bem? O que eu faço? No primeiro estágio, eu regrido a medida perfeita lá de SI, né, da estrutura social, no meu instrumento, tá bem? O que é esse instrumento aqui? Esse instrumento é uma variável que está correlacionada com a minha medida perfeita de SI, tá bem? Mas que não está correlacionada com o erro, tá bem? Então eu tenho uma SI, aqui eu estou chamando de SI chapéu, né? Eu tenho essa SI chapéu, que é uma variável que está correlacionada com a SI que é verdadeira, mas excluindo a parte da SI que está correlacionada com o erro, ou seja, a parte que tem endogeneidade. Tranquilo? E aí por isso que eu vou medir em duas etapas aqui, em dois estágios. No primeiro, eu vou regredir essa SI perfeita com um instrumento. E aí eu vou predizer, né? Vou dar um predict, né? No bom e velho stat aqui. Vou dar um predict, vou prever essa variável SI aqui.
tá bem? Porque aí no momento, como eu rodei em cima do instrumento que não tem correlação com erro, eu vou ter uma SI predita que também não tem correlação com erro, tá bem? Então, olha só, obtemos assim, ó, primeira coisa, né? O primeiro estágio consiste em regredir a variável do lado direito, SI, nos instrumentos. Obtemos assim uma projeção linear de SI, ou seja, uma previsão do SI, um predict do SI, com base em variáveis exógenas que não têm a endogeneidade, tá? Que não estão correlacionadas com o termo de erro. Logo, SI chapéu não será correlacionada com o erro também. Tá bem? Então, o que eu fiz aqui? No primeiro estágio, eu rodei a SI perfeita em relação ao instrumento. No que eu rodei o predict, opa, eu tirei a endogeneidade. Também tirei a endogeneidade e agora, meu querido, agora eu posso jogar o SI chapéu para dentro da minha regressão de segundo estágio, que é o que? É justamente a regressão que estima o efeito do crescimento aqui, né, do produto por trabalhador, como função da minha SI chapéu. Essa diferença aqui, ó, quando eu rodei o predict, a diferença dessa SI ideal para o SI chapéu é justamente o termo que tinha endogeneidade, né? A parcela da variável que tinha endogeneidade. E este termo aqui, junto com o erro original, virou tudo um novo erro U aqui. Tá bem? Então agora, quando eu rodo meu MQO, meu LS, eu tenho um beta não viesado. Um B aqui, chama beta o vice, né? Eu estimo esse B, ele não vai ser mais viesado, tá bem? Porque o viés, a parte do SI que estava com viés, que tinha probleminha lá de viés, eu joguei tudo pro erro, tá bem? E agora eu tenho uma SI chapéu que é exógeno. Tranquilo? A gente vai ver a aplicação do artigo agora, talvez fique mais claro. Mas a ideia da variável instrumental está aqui. Eu rodo em função do instrumento, que é exógeno, né, que não tem problema de endogeneidade, e aí eu consigo mensurar a infraestrutura social de maneira exógena também. E aí eu tenho uma estimativa sem viés, né, justamente do efeito que eu quero ter. Tranquilo? Acho que a ideia deu para pegar, né? Mais nos próximos capítulos do mestrado. Tranquilo? Bom, outro problema, né? Então, o primeiro problema é como estimar sem viés. Mas o primeiro, né, que a gente está indo de trás para frente, o primeiro é como medir a bendita da SI, né? Como medir infraestrutura social. Que aí eu vou incutir um problema que se chama o erro de medida, tá bem? Então vamos supor aqui que SI estrela representa a verdadeira SI, tá bem? Ou seja, a verdadeira infraestrutura social. Consigo medir lá as instituições, as políticas do mundo ideal, tá bem? Então qual é a relação, qual é a regressão ideal que eu quero estimar? É aquela que estima que eu tenho aqui, né, esquecendo do viés aqui, né? Vamos focar só no erro de medida, da endogeneidade, desculpa. Vamos focar só no erro de medida. Eu tenho o meu crescimento como igual a SI, função aqui de SI estrela, tá bem? Da infraestrutura social ideal. Só que o mundo não é perfeito. E o que eu observo, né, eu como econometrista observo, a variável que tem lá disponível para eu rodar essa regressão é a SI chapéu, aqui, SI til, né, SI til. E essa SI til nada mais é do que a SI perfeita mais um erro de medida W. Tá bem? Então, mais um erro. Tranquilo? Só que aí o que acontece? No momento que eu ponho essa SI chapéu na regressão, opa, eu tenho aqui BSI chapéu, e aí aqui eu já pulei uma etapinha, né? Eu tenho aqui o meu termo de erro menos o BWI, né? Afinal de contas aqui o WI passa para cá, né? Eu substituo esse estrela. Então eu fico com BSI til mais o erro aqui menos BWI. Este erro de medida aqui, mais o erro original, vai ser o meu novo erro da equação. E aqui, gente, já está incutido aqui que esse til e esse termo de erro estão correlacionados. E aí eu caí no mesmo erro que eu estava lá no slide anterior. Né? Quando eu estimar esse B aqui, eu vou ter viés. Também eu não vou ter
eu vou ter viés em função da endogeneidade, tá bem? Porque parte do SI estrela está aqui dentro, tá bem? Só que é o seguinte, ó, se o verdadeiro B for positivo, a estimação por OLS levará a um viés negativo da estimação de B. Tá? Então, isso aqui fica melhor a gente enxergar, olhar para essa equação aqui. Né? Aqui poderia ter posto o B aqui, o B aqui e o B aqui. Tá? Poderia ter posto. Porque o objetivo que eu quero é o verdadeiro B, né? Esse é o que eu quero estimar. Então, que é esse efeito do SI estrela. Só que no momento que eu estimei com SI chapéu, como eu tenho o erro de medida, ó, se o erro de medida for positivo, esse negativo aqui vai se manter, né? Pensa que aqui tem B e aqui tem B, tá? Como o B aqui ele é positivo, esse negativo se mantém. Logo, o SI tio menos alguma coisa vai ser igual ao SI estrela. Então, a estimativa, esse meu B, a gente usava na regressão B chapéu, né, para dizer que era estimativa, né? Então, o meu B chapéu vai ser menor do que ele deveria ser, tá bem? Porque eu tenho menos erro de medida aqui. Agora, se o B, o verdadeiro B, for negativo, né, ou seja, ele vai entrar aqui com menos vai ficar mais, o B chapéu, o B que eu vou estimar, o efeito que eu vou estimar, ele é maior do que ele deveria ser. Tranquilo? Pegaram essa ideia? A relação do erro de medida com a estimativa dos meus betas, aqui, aqui é o B, né? Tranquilo? Então, se o B é negativo, esse cara vira mais e eu tenho a estimação, né, maior do que deveria ser o efeito. Tá bem? Porque o erro de medida está entrando como positivo aqui. Então, como o erro de medida leva um viés de variável omitida, né? Estou para dentro do erro, de novo a solução é por IV, né? Por variável instrumental. Tranquilo, gente? Pegaram a ideia aqui a influência do erro de medida, a influência da endogeneidade, como é que eu uso variável instrumental. Eu sei que, claro, vocês vão ver isso aqui com mais requintes, né, de crueldade, com muito mais detalhes do que eu estou passando aqui para vocês em 5 minutinhos, 10 minutinhos. Tranquilo, gente? Bom, vamos falar da aplicação aqui, né? O slide ficou poluído, mas vamos lá. Howard Jones 99, né? O que eles fizeram? Agora vamos olhar para a prática desse troço. O principal canal pelo qual os países da Europa Ocidental influenciaram as rendas no resto do mundo foi justamente pela infraestrutura social. Tá? Como é que eles vão medir essa infraestrutura social? Eles vão medir através de um índice composto por duas variáveis. Então, o SI estrela deles aqui, né, o que eles conseguem, o que eles entendem que é o perfeito, né, é composto por duas variáveis. Então, eles pegam um índice de qualidade institucional, que é a adoção aqui de políticas anti-rent seeking, e um índice de orientação para o mercado. Então, eles juntam esses dois índices aqui, e aí lá no livro do Homer tem qual exatamente é o índice, da onde que sai, como é que é medido. Aí juntam essas duas coisas para justamente medir a infraestrutura social. Tá bem? Então, a infraestrutura social aqui é a influência da Europa Ocidental, que ela se manifesta através de adoção de políticas anti-rent seeking e através de uma cultura pró-mercado, né? E aí incentiva a exportação, a abertura de mercado, né? Exportação, importação. Tá bem? É disso que é composto a infraestrutura social. Só que para medir essa infraestrutura social, eles vão aí propor 4 instrumentos. Tá bem? Então essa é a perfeita, só que ele precisa de instrumento para tirar a endogeneidade. Beleza? Então ele utiliza 4 instrumentos, que é a fração da população falante de inglês, nativo de inglês, a fração dos falantes nativos das principais línguas europeias, inglês, francês, alemão, português, espanhol, a distância do país do Equador e uma medida de influência geográfica na abertura comercial. Então percebam aqui, ó, o que ele está querendo, né? Ele está dizendo, ó, que o principal canal pelo qual os países da Europa Ocidental influenciam os colonizados, né, o resto do mundo, é através da infraestrutura social. Infraestrutura social é esse índice aí que eles criaram, né, qualidade institucional e orientação para o mercado. Só como eles estão vendo, eles têm a ideia de que é a influência da Europa Ocidental, o que eles pegaram como instrumento? Variáveis que são relacionadas
com essa infraestrutura social, que é herança da Europa Ocidental, mas que não estão correlacionadas com outras medidas que influenciam o crescimento. Bem, então, por exemplo, fração de... Não é porque o cara fala inglês, não é porque o cara fala língua europeia, não deveria ser, né, ou entre aspas aqui, né, que isso aqui já é mais falho, né? Distância para o país do Equador também não influencia no crescimento, né? E a gente sabe que influencia, a gente vai ver mais até estudar bem essa influência, mas aqui ele está pegando a distância do país do Equador justamente como uma medida de distância da Europa, né? Quanto mais longe a Europa, mais difícil é menor, vamos dizer assim, a influência desses países, né? Dos países da Europa nesses países colonizados, tá bem? E aqui também uma medida de influência geográfica na abertura comercial. Mas usaram instrumentos porque estão relacionados com a SI, mas não estariam no mundo ideal, né? Não estariam relacionados com qualquer outra medida ou influência sobre o crescimento dos países. Tá bem? Aí eles mesmos dizem aqui, né, que os instrumentos não é ideal. Por exemplo, distância do Equador é correlacionada com o clima, que afeta a renda diretamente. A proximidade geográfica a outros países pode afetar a renda por canais além da infraestrutura social. Então, proximidade geográfica a outros países não vai influenciar só a adoção de instituições ou políticas. Poxa, sei lá, o Paraguai é pequenininho, está cheio de países na volta, ele vai negociar com os outros países, né? Diferente de ter uma ilha, né, que vai ter um comércio menor, né? Então, bom, e ainda outro ponto aqui, né, a influência da Europa Ocidental pode ocorrer de outros modos, como pela cultura. Então, não é só através dos falantes aqui, ou da distância da Europa para os outros países. Pegaram a ideia? Então, o instrumento ele não é perfeito, tá? Resultados principais, impacto da SI, né? Considerando aqui que esse na verdade, um dos principais artigos que buscam medir infraestrutura social através de regressão, né? Então, resultados principais, o impacto da SI na renda é grande e altamente estatisticamente significativo. Variações na infraestrutura social parecem contabilizar uma grande fração das diferenças de renda entre os países. Tá bem? Então, onde tem maior influência da Europa Ocidental, cresceu mais. E aí, as estimativas por variável instrumental estão substancialmente maiores do que por MQO, né? Isso pode indicar, né, que o quê? Que os instrumentos estão correlacionados com influências omitidas no crescimento, ou seja, estou caindo no viés de variável omitida lá, né? Então, olha só, isso pode indicar que os instrumentos estão correlacionados com influências omitidas no crescimento, tal que as estimativas por IV têm viés para cima, tá bem? É a mesma coisa, ele está falando desse mundo aqui, né? Eu tenho o meu B, que ele vai ser negativo, logo a estimativa desse meu B, o V verdadeiro, ele é negativo, e a estimativa desse B, ela é maior do que deveria ser. Tá bem? Tranquilo? Então, quer dizer, tem muita crítica aqui nesses estudos. Beleza? Bom, ainda bem que existem outras saídas que não só a estimativa através de regressão, né? Então, olha lá, como há limitações nos testes baseados em regressões, o ideal seria o quê? A gente ter experimentos laboratoriais para eliminar a possibilidade de viés. Então, a gente quer medir a influência da infraestrutura social no crescimento, né? Então, o ideal seria o quê? Eu ter o laboratório, né, do Pink Cérebro aqui, e eu tenho um país com determinadas políticas, outros países com outras políticas, e que eles não conversassem entre si. Um mundo de laboratório. Eu fico lá sentado, observando o que está acontecendo. Tá? Isso não existe, né? É impossível fazer isso. Porém, todavia, contudo, existem, né, graças à confusão que é a humanidade, alguns experimentos naturais, né, que podem aí servir para analisar a importância da infraestrutura social. Experimentos naturais são esses. Segunda Guerra, Alemanha, lá, Berlim, cortou no meio, divide um lado capitalista, um lado socialista. Coreia, norte comunista, socialista, sul capitalista. Então a gente tem
países na verdade era um país só, né? O mesmo país, que um evento aleatório, entre aspas, né? Pegou aquela condição inicial que era muito, 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 muito igual, né? Que era no mesmo país, e dividiu no meio. Só que agora tudo está igual, só que um lado tem comunismo, outro lado tem capitalismo, tá bem? Tanto para a Alemanha como para a Coreia, tá bem? Então, a única diferença que tem agora é a infraestrutura social. É lá, como a SI é designada de forma aleatória, ou seja, onde foi feito o corte é aleatório, né? A possibilidade que outros fatores, além da infraestrutura social, sejam responsáveis pelo desempenho econômico é mínimo, tá bem? Não é porque o João foi para um lado ou para o outro, né? Como é aleatório, eu tenho aí tratamento e controle iguais, né? E aí eu consigo ver a comparação só pela diferença da infraestrutura social. Os resultados desses estudos, nítidos, SI importa. Em todos os casos, regimes orientados ao mercado tiveram dramaticamente mais sucesso. E aí eu trouxe até o gráfico aqui, né? Para quem não assistiu minha aula de setor público, né? Para quem também não viu, é bem interessante. A gente tem aqui a evolução do PIB, né? PIB per capita da Coreia do Sul, né? Aqui onde o momento que eles estavam juntos, e da evolução da Coreia do Norte. Então, uma estagnação, até uma redução aqui da Coreia do Norte. Sendo que aqui, gente, eles não existe essa mensuração aqui, é tudo estimado, né? A Coreia do Norte não é totalmente fechada. Então, a estagnação da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, pelo amor de Deus, né? Olha lá, PIB per capita, Coreia do Sul 36,5 em produto PPP, né? Paridade de poder de compra em 2015, e a Coreia do Norte 1,7, né? Aí, enfim, né? Aqui é o mapa, né? Que é bem bacana, as luzes, né? O mapa noturno, né? Da NASA lá, via satélite da Coreia do Sul, que é que tem de luz, e aqui é a Coreia do Norte, que a única luzinha é justamente Pyongyang. Tá bem? Então acho que imagens falam mais que 1000 palavras, né? Como o nosso experimento natural aqui. Tá bem? Bom, e indo além da infraestrutura social, né? Então, infraestrutura social, né? O nosso SI é um conceito amplo. Então a gente já falou aqui da dificuldade de conceituar ele, até criando problema lá de variável omitida e tudo mais, né? Nas regressões. Isso, né, ele acaba tornando então a hipótese de que a SI é importante para a diferença de renda difícil de ser testado. Né? Como é um conceito muito amplo, se eu pegar um terminho aqui, né, não significa que um pedaço da SI, né, não significa que outro pedaço não seja importante. Né? Então, sei lá, infraestrutura social, pode ser políticas anti-rent seeking, determinadas legislações, países que adotam determinadas legislações. Então, a gente adotar, sei lá, pegar como uma medida incentivo à criação de pequenas empresas. Poxa, se isso não gera crescimento, né, e é uma parte de uma SI boa, né, não significa que, sei lá, uma legislação mais rígida anti-rent seeking não tenha essa influência, tá bem? Então não dá para jogar água suja com um bebê tudo fora, tá bem? Só que qual é o problema disso, né? É que essa dificuldade de teste, né, ser um conceito muito amplo, ele acaba dificultando o aspecto normativo de definir quais instituições, né, especificamente quais instituições ou políticas deveriam ser tomadas para justamente promover o crescimento. Né? Vem cá, é promover o MEI lá, né, o microempreendedor, é promover, sei lá, políticas anti-rent seeking, o que é, né? Existe um planeta, um universo entre o comunismo e o capitalismo, né, das Coreias lá e da Alemanha. Existe um universo. Quais são especificamente as políticas que devem ser adotadas? Então isso fica muito difícil de ser testado. Então, o que a literatura, e aí que o Homer ele botou meio que em 3 caixinhas, né? A literatura que destaca, né, que procura ir além da resposta de que a infraestrutura social é importante. Tá bem? Então, aqui tem um conjunto de artigos, né? O Homer lá, ele expande isso aqui bem melhor, né? Mas
uma vertente vai olhar para dentro da infraestrutura social, né? Então é uma linha de pesquisa que busca ser específica sobre o conjunto de instituições e políticas, né? Saber exatamente aonde que eu tenho que mexer para promover crescimento, né? E aí aqui, ó, muitos artigos enfatizam segurança, direitos de propriedade, estabilidade política, orientação de mercado, ausência de corrupção, né? Tudo aqui o Brasil faz check, né? Tudo que nós temos. No entanto, obter evidências sobre os efeitos de um aspecto específico da infraestrutura social é difícil, porque uma coisa está correlacionada com a outra, né? O país que tem melhor direito de propriedade também é aquele que tem melhor estabilidade política, também é o que tem mais orientação para o mercado e também é o que tem ausência de corrupção. Tá bem? Então, aí que complica, né? Como é que faz? Logo, a regressão da renda com uma característica específica da SI é sujeita a problema de endogeneidade. Claro, porque no momento que eu botei aqui, sei lá, segurança de direitos e propriedades, a estabilidade política, a orientação, foi tudo por erro. Aí eu preciso de instrumento e tá. Então, quer dizer, muito difícil de ser mensurado quando a gente olha para dentro da infraestrutura social. Tá bem? Uma outra caixinha da literatura aqui para o Homer são os determinantes da infraestrutura social. Então é uma linha que busca olhar mais profundamente para a SI e examinar seus determinantes. Então olha lá, enfatiza os incentivos, particularmente os indivíduos com poder no sistema atual. Nessa linha, a combinação de crenças e incentivos na determinação da infraestrutura cria a possibilidade de ciclos viciosos. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então olha lá. Um país pode adotar inicialmente um sistema relativamente centralizado e isso levar à criação de grupos de interesse. Assim, mesmo com a evidência de que outro tipo de infraestrutura, de infraestrutura social, né, de organização das instituições é preferível, o sistema acaba sendo muito difícil de mudar. Porque, claro, né, uma vez que tu criou grupo de interesse, esses grupos de interesse não querem agora abrir para os outros, né? Então fica muito difícil porque eles acabam gastando lá seus recursos, né, para manter o establishment, né, o sistema como está. Bom, a questão de ditadores absolutos podem expropriar a riqueza dos indivíduos, mas este risco desencoraja o acúmulo de riqueza. Então, claro, né, por que eu vou construir... No caso da Petrobras, acho que foi na Bolívia, né? Por que eu vou ter fábrica na Bolívia se o Evo Morales, lá na época, pode dar um canetaço e dizer que é a empresa é dele? Eu, claro, estou chamando aqui o Evo de ditador absoluto, né? Mas enfim, vocês pegaram a ideia, né? Um ditador, como ele tem esse poder, ele desincentiva o acúmulo de capital, né? Então o que acontece? O ditador ele vai preferir uma infraestrutura social que leva a uma renda mais baixa do que abrir mão do poder dele. Não, aqui pode ser. Vou deixar as empresas produzirem, né? Porque isso não existe, ele não vai abrir mão, aí ele deixa de ser um ditador absoluto, né? Se ele começa a abrir mão do próprio poder, né? E acaba sendo, né, tirado do governo. Tá bem? Um outro exemplo aqui: servidores públicos corruptos e trabalhadores em setores ineficientes, com salários acima do de mercado, deveriam ser possível compensar esses indivíduos para que a gente migre, né, como sociedade, para um equilíbrio melhor, né, para um equilíbrio de maior bem-estar. Também um equilíbrio de Pareto aí, né? Porque, claro, né, eles perdem um pouquinho, mas a sociedade toda como ganham, né? E eles acabam sendo levados para cima junto. Só que, né, como são, de novo aqui, né, grupos de interesse, eles não vão querer migrar para um sistema mais eficiente, né? Na prática isso não ocorre, indivíduos têm papel, e esses indivíduos eles vão ter aí papel importante na manutenção do sistema existente, né? Então é aquele negócio, né, que a gente acontece em alguns países aí, onde certos políticos têm muito poder e eles não querem abrir mão de fundão eleitoral, abrir mão do apoio paletó, gasolina, não sei o quê. Não, prefere furar o teto de gás, né? Então, furar o teto de gás, claro, por uma medida que é boa, né? Que é tu conseguir ajudar as pessoas mais necessitadas na questão do Covid, mas em compensação tu joga investimento, geração de emprego, tudo por buraco, né? Mas enfim, bom mesmo é fundão eleitoral. Fica a crítica aqui. Bom,
E aí, outra caixinha que o Homer vai chamar é justamente dos outros fatores, né? Incluem aí cultura. As sociedades têm características persistentes em relação à religião, à estrutura familiar, que podem ter efeitos importantes na infraestrutura social. Por exemplo, diferentes visões religiosas sugerem diferentes visões sobre a importância da tradição, autoridade, iniciativa individual e sobre a responsabilidade civil, influenciando então a infraestrutura social. Né? Então, mais ou menos a ideia lá da regressão que a gente viu lá no início, né? A questão da cultura, da religião, isso aí acaba influenciando na tomada de risco, né, do perfil empreendedor, né, da sociedade, e acaba gerando, então, diferenças de renda entre os países que têm essa determinada religião, esse determinado incentivo, em relação a outros, né. Bom, e gente, dentro dessa caixinha desses outros aí, né, existe aí a geografia, o colonialismo e desempenho econômico, tá? E aí finalmente nós chegamos aqui no paper do Acemoglu, né, Johnson e Hobson, né, para ser mais justo, tem o Johnson e o Hobson aqui junto, é lá o Nações, porque Nações Fracassam, e também o paper do Engermani e Sokolov, né? Difícil dizer esse nome, Engermani. Bom, e aí a premissa desses dois artigos, apesar das três, né, porque o Acemoglu aqui tem dois, mas enfim, dessa vertente aqui, a premissa é a mesma, tá? Apesar das conclusões serem distintas e trazerem coisas bem interessantes aí. Mas qual é da onde que parte esses artigos aqui, né? Eles pensam no seguinte, né? Uma característica marcante da diferença entre países é que a renda média é muito menor em países próximos do Equador. Então aqui tem até um gráfico aqui, ó. Aqui então seria o Equador, é que claro, né? África subsaariana, né? Então o PIB, que é PIB per capita, bem baixinho, e conforme a gente vai subindo, né? E conforme a gente vai descendo, a renda per capita vai aumentando, tá bem? Então, poxa, alguma coisa tem que deixa esses caras aqui pobres e o resto não é, né? Bom, uma possibilidade para tal é que os trópicos aí têm características que diretamente reduzem a renda. Então, os ambientes são mais propensos a doenças, né? O clima é menos favorável para a agricultura. Ainda pouco da terra está nos trópicos, né? Que também o que é uma desvantagem geográfica, né? Acaba reduzindo as oportunidades para trocas, né? Não tem tanta gente. E os próprios incentivos para inovações que incentivam os trópicos, como tem pouca gente lá, tem pouca gente pensando nos problemas de lá, então acaba não tendo tanta inovação que beneficiam os trópicos, né? Então, são as possibilidades iniciais, né? Tem fatores que influenciam diretamente a renda. Mas ir mais a fundo, né, explicar o porquê que esses países tropicais eles tendem aí a ser pobres, tem o potencial de esclarecer o que a gente tanto está falando aqui, principalmente nessa segunda metade, da aula de hoje, que é os determinantes da infraestrutura social e também de analisar como que esses determinantes afetam a renda, além do que por infraestrutura social, né? Aqui tem um exemplo disso, né? A geografia ela tem um efeito direto na renda, só via direto na renda, ou também ela influencia aí via a estrutura social, né? E aí vai ser as perguntas que esses papers aqui vão responder, tá bem? A gente vai analisar eles um pouco melhor. Ó, o que eles vão argumentar o que, ó? Que o que liga a geografia à infraestrutura social pobre é justamente o colonialismo, tá? Nessa visão, diferença entre as regiões nos trópicos e as temperadas, na época da colonização, levaram os europeus a colonizá-los de maneira diferente. E aí essas diferenças, estratégias, é que afetam o desenvolvimento institucional de hoje, tá bem? Então, em função lá da escravidão, principalmente por Engermani e Sokolov, né, e das sociedades mais extrativas, né, que o Acemoglu vai chamar, que vai gerar diferenças no desenvolvimento das instituições dessas regiões, que aí hoje em dia a gente observa essa diferença de crescimento aí dos países. Tá bem? Então olha lá, aqui tem o gráfico, eu já mostrei, né? Mas o que vai dizer o Acemoglu no paper de 2001? Né? Ele vai enfatizar o ambiente de doenças.
O que ele vai dizer? Onde os europeus tinham alto risco de mortalidade, eles estabeleceram estados extrativos. O que são estados extrativos? Instituições autoritárias desenhadas para explorar a população e os recursos com o mínimo de direitos, propriedades ou incentivo a investir na população. Então, onde os europeus tinham mais risco de mortalidade, eles estabeleceram colônias de extração. Agora, onde tinham menor risco, estabeleceram as colônias de povoamento, e aí com instituições similares às da Europa, né? De lá, Canadá, Estados Unidos, né? A diferença aqui da América Central, por exemplo, né? Do próprio Brasil, desses países africanos. Já no paper de 2002, eles vão enfatizar o nível existente de desenvolvimento nas áreas colonizadas. Então, o que aconteceu? Nas regiões onde tinha mais gente, né, e com instituições mais desenvolvidas, os europeus vieram, conquistaram e pegaram essas instituições e esse monte de gente que estava lá e exploraram. Né? Então, eles estabeleceram esses estados extrativos onde era mais atrativo, ou seja, onde tinha mais gente e onde já tinha uma certa infraestrutura, que aí, claro, eles converteram essa infraestrutura em um jeito de explorar aquela determinada sociedade, tá bem? Sendo mais difícil, né, eles estabelecerem colônias de povoamento onde já tinha todo lá os astecas, os maias, sei lá, onde já tinha aquele monte de gente, né, aí já é mais difícil de domar isso e acabar povoando, né, gerando o que eles chamam aí de colônias de povoamento, tá bem? Então, onde tinha mais gente, eles exploravam mais. O resultado, a grande reversão, né? As áreas colonizadas que eram mais desenvolvidas, hoje são as mais pobres, e as que eram menos desenvolvidas, hoje são as mais ricas. Tá? Bom, e o outro artigo é esse do Engerman e Sokolov. Né? O que eles vão considerar? Principalmente a característica geográfica, que eles chamam, né, de geográfica, que é a propensão à escravidão. Tá? Então, olha lá, apesar de todos os colonizadores aceitarem a escravidão, ela só veio a florescer mesmo onde? Onde tinha um clima, onde era mais suscetível aí a grandes plantações, né, alto uso de trabalho manual. E aí o que acontece? Onde se estabeleceu então essas colônias de exploração foi justamente onde era mais propício ter a escravidão, tá bem? E aí, como se estabeleceu essas colônias de extração, isso veio aí a ter essa estratégia de colonização, vamos dizer assim, tem esse efeito duradouro no desenvolvimento político e institucional dessas regiões. E aí, apesar dessas evidências, os canais pelos quais a estratégia levaram a diferenças nas instituições não é tão claro, né? Ou seja, como que saiu de uma sociedade extrativa, claro, teve as suas estratégias de colonização só voltada para a exploração, mas como é que isso se traduz, né, em baixa infraestrutura social hoje? Isso ainda é tema para debate de publicações aí de artigos. Tá? O que o Acemoglu e o Johnson e Robson aqui vão enfatizar? Os direitos de propriedade, onde se estabeleceram estados extrativos, tem baixo a definição de direitos de propriedade. Já o Engerman e Sokolov vão enfatizar o impacto da estratégia de colonização na desigualdade econômica. Então, onde tem lugares onde a escravidão floresceu, o que acontece? Tem dificuldade no desenvolvimento da democracia, a baixa escolaridade da população e outras instituições aí. Então, enquanto que o Acemoglu vai reforçar a questão dos direitos de propriedade através lá da sua estratégia de colonização, o Engerman e o Sokolov vão bater muito nessa questão da desigualdade. Bom, e aí, pessoal, só para a gente fechar aqui, né? Vamos dizer que eu não falei de flores. Eu não sei se vocês viram isso aqui com o Tiaraju ou não, mas é importante, né? É o fechamento do capítulo do Homer, né? Que é justamente falar das diferenças de taxas de crescimento. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho sobre convergência aqui, tá? Então, o que acontece? Se as diferenças do produto por trabalhador advêm apenas de diferença do capital por trabalhador,
As diferenças nas taxas de crescimento entre os países são decorrências das posições iniciais relativas às suas trajetórias de longo prazo. Então, vamos imaginar lá o gráfico do solo aqui, né? Então, eu não sei como é que vocês chamaram essas curvas, mas eu lembro que quando eu estudei tinha a curva da poupança, né? Que é aquela que é inclinadinha assim, tem o S e Y, né? Que é a proporção do investimento, né? É o investimento. A proporção do S que multiplica a minha função de produção. E aí eu tenho aquela que é reta, né? Que é o N mais G mais delta, que é o que a gente chama de curva de depreciação. Quando uma cruzar com a outra, eu tenho meu capital de estado estacionário. Tranquilo? E o que está acontecendo aqui? Né? Olha só, no modelo de solo, cada economia tem o seu valor de K de trajetória de crescimento de equilíbrio. Né? Cada um tem o seu capital, né? de steady state. E a taxa de variação do K é aproximadamente proporcional à distância do valor de equilíbrio. Então, o que está acontecendo? Quanto mais longe eu estou, porque nota que é menos aqui, né? Então, eu tenho capital de steady state menos onde está a minha economia. Quanto mais longe, dado um lambda aqui, que é a taxa de convergência, quanto mais longe, mais a evolução do capital do tempo, tá? Para esse determinado país. Mais longe ele está no steady state, mais rápido ele cresce. Mais rápido ele evolui ao longo do tempo. Quanto mais próximo, quanto menor essa diferença aqui, mais devagar ele cresce. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Países como Estados Unidos, a Europa, que são países mais desenvolvidos, estão mais próximos do capital de steady state, eles vão crescer mais devagar, a evolução do capital dele vai crescer mais devagar, do que países como Malawi, Marrocos nem é tão ruim, né? Mas Brasil, todos os países estão mais longe do seu nível de steady state. Então, esses países que são menos desenvolvidos, eles vão ter uma taxa de crescimento maior do que os países que estão mais próximos ao capital de steady state. Tá bem? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, quando o país está abaixo da sua trajetória de equilíbrio balanceado, quanto mais longe ele está, o capital por unidade de trabalho e eficiência aumenta mais rapidamente. Tá bem? Essa é a ideia. Quanto mais longe, mais rápido ele cresce. É só pensar em termos da... Eu tenho a curva de poupança aqui, do investimento, vai estar... E a depreciação, né? Esses caras aqui vão estar mais longe, que estão no início, deixa eu ver se está filmando. Aqui está mais longe, né, no início do gráfico, do que os caras que estão mais perto do capital de steady state. Né? Por isso que a evolução aqui é maior do que desses caras aqui. Tá bem? Isso é a convergência. Tá? Bom, há duas possibilidades para o valor do capital de steady state. A primeira é que ele é o mesmo para todo mundo. Ou seja, o Malawi um dia vai ser Brasil e de Brasil vai sair para ser, sei lá, outro país, não sei o que, até chegar nos Estados Unidos. Um dia vai ser no final vão ser todos iguais. Tá bem? Tá todo mundo indo para o mesmo nível de capital de steady state. Tá? A esse nível de convergência, essa convergência que todo mundo vai para o mesmo lugar, para o mesmo capital de steady state, a gente chama de convergência incondicional. Ou seja, exatamente, todo mundo tem o mesmo gráfico. Né? Todo mundo tem lá a curva de poupança, de depreciação, está todo mundo indo em caminho do capital de steady state, o mesmo. Tá bem? Então, o que acontece? Ó? Como eu tenho a mesma figura, diferenças na média da renda decorrem de diferenças de onde os países estão relativos à sua trajetória comum. Né? O mais longe cresce mais rápido do que o que está mais próximo. Tá? E todo mundo no mesmo gráfico. Tá? Convergência incondicional. Essa hipótese ela é muito boa para descrever as diferenças dos crescimentos nos países industrializados no pós-guerra. Tá bem? Porque pós-guerra os fundamentos dos países eram todos iguais, né? Abrindo um pouco, expandindo aqui no solo capital do solo, né? Expandindo um pouco, os fundamentos eram todos iguais. Só que, claro, uns países foram mais destruídos que outros, né? E aí, o que aconteceu? Aqueles países que eram mais destruídos no pós-guerra, ficaram, sei lá, Alemanha, né? Japão, né? Que foram mais destruídos, eles acabaram crescendo muito mais rápido dos que foram muito pouco destruídos, como é o caso aqui, ó, o exemplo, né? Japão e Alemanha, Estados Unidos e Canadá cresceram mais devagar, porque não teve essa mesma magnitude da destruição. Tá bem? Então eles batem muito bem com os dados desses países no pós-guerra. Tranquilo? Bom,
a outra hipótese é que o capital de steady state ele é diferente entre os países. Tá? Então, o que acontece é que a Alemanha, sei lá, os países industrializados, todos têm um determinado, vamos supor aqui, né? Como eles são muito semelhantes, todos têm o mesmo capital de steady state, enquanto que os países, por exemplo, os latino-americanos, a gente não tem os mesmos, para pegar as variáveis de solo lá, o mesmo N, o mesmo G, a mesma depreciação, a mesma taxa de poupança, né? Então a gente está crescendo para um outro nível de capital de estado estacionário, tá bem? E aí há essa hipótese de que, por exemplo, poderia ser no limite todo, cada país tem o seu próprio gráfico ali, tem os seus próprios parâmetros. A gente chama de convergência condicional, porque ele está convergindo condicional aos parâmetros daquele país, tá bem? E aí é muito bacana, porque a gente consegue, é só antes de entrar nisso, né? Isto é, as diferenças de crescimento decorrem dos países estarem em diferentes pontos relativos às suas, a de cada país, trajetória de crescimento de equilíbrio, tá bem? Então o Brasil daqui a pouco está próximo do capital de steady state, e aí ele cresce mais devagar do que, sei lá, os Estados Unidos, que está mais longe do que o capital de steady state dele, tá? Aqui bem abstraindo, né? Não é bem isso que acontece, tá bem? Mas aí qual é a grande sacada aqui, né? É tentador inferir que há forças promovendo a convergência. A renda média de um país pode estar bem abaixo da mundial, tanto porque ele está abaixo da sua trajetória de longo prazo, está mais longe do capital de steady state, ou porque a sua trajetória de longo prazo possui renda mais baixa. Ou seja, o gráfico dele, do solo, induz um capital de ele induz não, né? Mas ele é traduzido com capital de steady state mais baixo. Né? E aí entra umas discussões bem bacanas aqui, de, por exemplo, que a gente obviamente não tem tempo, mas de armadilha da pobreza. Será que os países africanos, né, os próprios latino-americanos, será que a gente está preso em armadilha de pobreza? Mas daí como é convergência condicional aos parâmetros, a gente pode adotar políticas que mudam esses parâmetros. Tá bem? Então a gente adotar, por exemplo, que a gente discutiu tanto, boas infraestruturas sociais, né? Adotar políticas que promovam o capital de steady state, aumente o capital de steady state, eu vou produzir um crescimento mais rápido e vou convergir para esse capital de steady state melhor. Tá bem? Bom, olha só para resumir, né? No primeiro caso, ou seja, quando eu tenho o mesmo gráfico para todo mundo, o país cresce rápido para convergir para a trajetória de longo prazo, que é comum para todos. No segundo, quando a convergência é condicional, o país pode adotar políticas e instituições que são comprovadas de sucesso em países mais ricos. E aí o que ele faz? Expande o capital de estado estacionário dele e vai convergindo mais rápido. Tá bem? O que os dados nos dizem é que não há convergência. O padrão é de grande divergência nos últimos séculos. Os países que eram pouco industrializados em 1800, em 1800 era todo mundo mais ou menos a mesma coisa, mas Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá agora são muito mais ricos que os pobres. Né? O que houve? Uma melhora dramática de fundamentos nesses países que não foi observada nos outros. Tá bem? Então, claro, não nega a questão da convergência, né, em função da questão da importância estar nos fundamentos, estar na infraestrutura social, mas, infelizmente, o que tem se observado nos últimos séculos é a grande divergência. Tá certo, pessoal? Bom, espero que não tenha ficado muito maçante para vocês, mas com isso a gente fecha a nossa parte de crescimento e aí voltamos na semana que vem, né? Façam lá os exercícios, tenham até um aplicado. Voltamos então na semana que vem com uma parte de macro de curto prazo que a gente vai estudar desemprego, tá certo? Um abraço, até mais, pessoal.